Capítulo 4 do livro Como Educar Nossos Filhos nos Dias de Hoje, Liberalismo versus Repressão, de Rudolf Dreikurs. O tema do capítulo 4 é Crianças com Objetivos Errados. A mãe estava escrevendo uma carta. Joyce, de 3 anos, estava brincando com seus brinquedos no chão próximo a ela. De repente, levantou-se de um salto, correu em sua direção e pediu-lhe um abraço. A mãe abraçou-a e lhe disse: "Por que você não põe sua boneca no carrinho e a leva para passear?" "Quero que você brinque comigo", disse a Joyce. "Daqui a pouco, Joyce. Agora eu tenho que terminar esta carta." Vagarosamente, a menina voltou a seus brinquedos. Depois de alguns minutos, perguntou: "Você pode brincar agora, mamãe?" "Ainda não, querida", respondeu-lhe a mãe distraidamente. Silêncio por alguns minutos. "Mãe, quero ir ao banheiro." "Tudo bem, Joyce, vá." "Mas eu não consigo tirar a minha calcinha." "Consegue sim, você sabe que já é uma mocinha." Joyce fez mais algumas tentativas, sem muita convicção. "Tudo bem, querida, venha cá, eu ajudo você. Mas só dessa vez, hein?" Joyce saiu da sala e a mãe voltou a escrever. Logo a menina estava de volta, pedindo ajuda para botar a calcinha. Mais uma vez, a mãe ajudou-a e, em seguida, retomou sua carta. Tudo ficou em paz por alguns minutos, até que Joyce voltou a perguntar: "Mãe, você pode brincar agora?" "Daqui a pouco, meu bem." Não demorou muito e Joyce outra vez foi até a mãe, abraçou seus joelhos e disse: "Eu amo você, mamãe." "Eu também amo você", respondeu-lhe a mãe, abraçando a menina de volta. Joyce voltou aos brinquedos, a mãe terminou a carta e começou a brincar com Joyce. A história parece mostrar uma mãe paciente e amorosa, com uma boa relação com sua filha. Por que incluímos esta história aqui? Vamos dar uma boa olhada nos movimentos de mãe e filha. O que Joyce está fazendo? Está, de uma maneira doce e sedutora, solicitando uma atenção constante. O seu comportamento está querendo dizer: a menos que você preste atenção em mim, eu não sou nada. Meu espaço só existe quando você se ocupa de mim. As crianças desejam desesperadamente pertencer. Se tudo vai bem e a criança mantém a sua coragem, ela apresenta alguns problemas. Faz o que a situação requer e chega a um sentimento de pertinência, participando e se comportando de uma maneira útil. Mas, se em vez disso se torna desestimulada, seu sentido de pertinência fica restringido. Seu interesse se desloca da participação no grupo para uma tentativa desesperada de autorrealização através dos outros. Toda a sua atenção se volta para esse objetivo, seja através de um comportamento agradável ou perturbador, pois, de uma maneira ou de outra, ela tem que determinar o seu espaço. Há 4 objetivos reconhecidamente errados, entre aspas, que uma criança desse tipo persegue. É essencial compreender esses objetivos errados se quisermos redirecionar essa criança para uma abordagem construtiva de sua integração social. O desejo de atenção indevida é o primeiro objetivo errado usado por crianças desestimuladas como um meio de sentirem que elas pertencem. Influenciadas por essa presunção errada
de que só tem significado quando são o centro das atenções, as crianças desenvolvem uma grande habilidade em relação a mecanismos que as levem a obter a atenção desejada. Elas utilizam toda a sorte de recursos para fazer com que os outros se ocupem delas. Podem ser charmosas e espirituosas, encantadoras e tímidas. Mas, por mais agradáveis que possam ser, seu objetivo é muito mais conquistar a atenção do que participar. No nosso exemplo, parece que Joyce quer participar. Ela quer que a mãe brinque com ela. Como podemos perceber que Joyce está se comportando mal? De uma maneira muito simples. Participação implica cooperação de acordo com as circunstâncias da situação. A criança corajosa, segura, percebe a necessidade da mãe de fazer alguma coisa que não seja brincar com ela. Joyce pensa de maneira diferente. Ela sente que, se a mãe está ocupada com outras coisas, é porque se esqueceu dela. Joyce acredita que só pode ter status se obtiver atenção. Se os meios sedutores de obter atenção fracassam, a criança passa a se utilizar de métodos perturbadores. Faz manha, implica, chora, rabisca paredes, derrama o leite ou tenta qualquer um entre milhares de outros recursos. Pelo menos, quando os pais se debruçam sobre ela, ela tem certeza de que eles sabem que ela existe. Uma criança desse tipo com um autoconceito errôneo. Sempre que cedemos a essas solicitações indevidas de atenção, reforçamos o seu autoconceito errôneo e aumentamos a sua convicção de que este método errado servirá para que alcance o sentimento de pertinência que ela deseja. É claro que as crianças necessitam de nossa atenção, precisam de nossa ajuda, treinamento, compreensão e amor. Mas se, ao observarmos a nós mesmos, descobrimos que estamos sendo simplesmente manipulados pelos esforços da criança para obter uma atenção contínua e indevida. Então, podemos ter a certeza de que isto é o que a criança quer que façamos e que esta é sua maneira errada de determinar o seu espaço. À primeira vista, pode parecer difícil saber como distinguir entre a atenção devida e a atenção indevida. O segredo está na habilidade para reconhecer as solicitações de atenção como um todo. A participação e a cooperação requerem que cada indivíduo dentro da família seja centrado muito mais nas situações do que em si próprio. Os pais podem mentalmente voltar atrás e observar o comportamento da criança. Se a ação e a resposta parecem não corresponder às solicitações de atenção, como ficou claro no caso de Joyce, a criança está, com toda certeza, solicitando uma atenção indevida. Frequentemente, podemos determinar quais são as intenções inconscientes da criança, observando as nossas próprias respostas. Uma vez que a interação entre duas pessoas ocorre no nível inconsciente, nós simplesmente respondemos espontaneamente aos propósitos da criança. Quando nos tornamos conscientes da interação e quando desenvolvemos a habilidade de interpretá-la, trazemos tudo isso para o nível do consciente e assim adquirimos os meios de promover o redirecionamento ou oferecer orientação à criança.
Peg, de 5 anos, assistia à televisão. Já lhe fora dito 3 vezes que era hora de dormir. Cada vez que a mãe falava com ela, Peg choramingava e pedia para ficar acordada um pouco mais, até o fim desse último programa. A mãe cedia porque era um bom programa. Ao final do programa, porém, quando tornava a dizer a Peg que era hora de ir para a cama, ela a ignorava, trocava de canal e se afundava na poltrona para continuar a ver televisão. A mãe entrou na sala. Peg, já passou muito tempo da hora de você se deitar. Vamos, seja boazinha agora e vá para a cama. Não, respondeu a menina. A mãe se curvou sobre ela e disse de maneira firme e zangada: Eu disse para você se deitar. Chega, agora vá. Mas, mãe, eu quero ver. Você quer levar umas boas palmadas? A mãe interrompeu-a, desligando a TV. Peg imediatamente começou a chorar, gritando: Sua chata malvada! A menina correu para o aparelho de TV e tentou ligá-lo de novo. A mãe agarrou as mãos de Peg, deu-lhe umas palmadas e a conduziu à força para o quarto. Por hoje já chega, mocinha. Agora trate de se arrumar para ir dormir. Ande, troque logo de roupa. Chorando desafiadoramente, Peg se atirou sobre a cama. A mãe saiu do quarto ligeiramente abalada. 20 minutos depois, a mãe voltou para ver como estavam as coisas e encontrou Peg com a mesma roupa folheando um livro. Completamente exasperada, a mãe bateu em Peg, tirou-lhe a roupa e colocou-a na cama. Para início de conversa, Peg sabia que era hora de dormir, mas, choramingando e pedindo para ficar acordada até mais tarde, ela podia desafiar a autoridade da mãe. Assim, quando a mãe cedeu e permitiu que Peg ficasse acordada, fez exatamente o jogo da filha. O comportamento de Peg parecia querer dizer: minha importância está em fazer com que você faça o que eu quero. Ela conseguiu o que queria quando induziu a mãe a deixá-la ficar acordada até mais tarde. Demonstrou sucesso, sua habilidade em convencer e derrotar a mãe. A luta pelo poder é o segundo objetivo errado e ocorre comumente quando um dos pais tenta, durante algum tempo, interromper à força as solicitações de atenção da criança. A criança, então, se torna determinada a usar o poder para derrotar o pai ou a mãe. Ela obtém um imenso sentimento de satisfação pessoal ao se recusar a fazer o que os pais desejam. Uma criança desse tipo sente que, se obedecer às ordens ou solicitações, estará se submetendo a um poder mais forte e, assim, perdendo seu sentimento de valor pessoal. Este medo de ser dominado por um poder maior é uma realidade devastadora para algumas crianças e acaba por conduzir a esforços tremendos para demonstrar seu próprio poder. Quando a mãe de Peg insistiu para que fosse para a cama, quando o programa de televisão terminou, ela e a mãe ficaram envolvidas numa disputa pelo poder. O resto da história ilustra como cada uma delas tentou demonstrar quem mandava na situação. Todas as vezes que a mãe ficava transtornada, todas as vezes que a mãe batia em Peg, estava concedendo a vitória à filha. O insulto e a dor do castigo eram um preço bem razoável a pagar por tal vitória, isto é, por manter a mãe frustrada, levando-a a declarar falência, que é o que nós, pais, fazemos quando nos sentimos completamente derrotados e perdemos o nosso controle.
O nosso comportamento, na verdade, está querendo dizer: não tenho mais nada a não ser a minha força e o fato de ser maior que você. As crianças percebem e se utilizam disso. Será que você pode se lembrar das vezes em que chegou a sorrir por dentro, em vez de derramar lágrimas e sair chorando, quando conseguiu levar seus familiares à exasperação e frustração totais? É um erro grave tentar dominar uma criança inebriada pelo poder. Tampouco adianta alguma coisa. Na batalha que se desencadeia e que se torna crônica, a criança simplesmente desenvolve maior habilidade em usar seu poder e encontra razões ainda maiores para se sentir sem valor, a menos que possa demonstrar esse poder. Este processo crescente pode levar a criança ao ponto de só encontrar satisfação quando se comporta como um valentão, um tirano. O problema da luta pelo poder está se tornando relevante nas sociedades atuais devido às mudanças que vêm ocorrendo no nosso conceito de igualdade. Uma das diferenças importantes entre a solicitação de atenção e a demonstração de poder é o comportamento da criança quando tentamos corrigi-la. Se ela apenas deseja obter atenção, ela cessará com o comportamento perturbador, pelo menos por algum tempo, quando é repreendida. Mas, se a intenção é demonstrar poder, tentar deter tal comportamento só o intensificará. Os exemplos de Joyce e em seguida o de Peg demonstram essa diferença. A mãe estava na cozinha, o pai no porão. Roy, de 5 anos, e Allen, de 3, estavam brincando na sala de estar. De repente, Allen começou a gritar em pânico. A mãe e o pai saíram correndo até eles e encontraram Allen agachado num canto, gritando, enquanto Roy continuava a segurar um isqueiro aceso sob o braço do irmão. Quando os pais chegaram, o mal já estava feito. Roy conseguira fazer uma queimadura feia em Allen. O terceiro objetivo errado surge a partir da intensificação da disputa pelo poder. Quando um dos pais e o filho ficam cada vez mais envolvidos na luta pelo poder e cada um, por sua vez, tenta subjugar o outro, uma transação de intensa retaliação pode se desenvolver entre os dois. A criança, em seu desestímulo, pode vir a encontrar na vingança o seu único meio de se sentir significativa e importante. Até então, ela está convencida de que não é amada e de que não tem nenhum poder. Que ela só é importante se puder agredir os outros, da mesma maneira como se sente agredida por eles. Dessa forma, o seu objetivo errado passa a ser retaliação e vingança. Roy, profundamente desestimulado em seus esforços para determinar seu espaço, vê-se como um menino mau e incapaz de ser amado. Com seu comportamento desagradável, ele tem bastante sucesso em fazer com que os outros pensem assim também. Crianças como essa, que necessitam ao máximo de estímulo, geralmente têm um mínimo por parte dos adultos. É preciso uma compreensão verdadeira e uma real aceitação da criança como ela é, para ajudá-la a recuperar o seu valor. Se a mãe ou o pai punirem Roy, estarão apenas dando-lhe mais uma prova de que ele é mau. Estarão também lhe dando mais um incentivo para provocar
o que conduzirá a uma retaliação e a agressões mútuas posteriores. O quarto objetivo é usado pela criança completamente desestimulada. Ela tenta demonstrar uma total falta de adaptação social. Jay, de 8 anos, estava tendo dificuldades na escola. Numa reunião, a professora disse à mãe do menino que ele lia muito mal, estava atrasado em todas as matérias e parecia não conseguir chegar a lugar algum. Por mais que tentasse ou por mais ajuda extra que a professora lhe desse. Como Jay faz para ajudar em casa? Perguntou a professora. Parei de pedir a ele que fizesse alguma coisa em casa, respondeu-lhe a mãe. Ele não quer fazer nada e quando faz é tão desastrado e faz tudo tão mal feito que simplesmente não quero mais lhe pedir nada. Uma criança completamente desestimulada desiste completamente. Sente que não tem nenhuma possibilidade de ter sucesso de modo algum, seja por meios úteis e cooperativos ou inúteis. Torna-se desamparada e usa seu desamparo para exagerar qualquer fraqueza ou deficiência real ou imaginária, ou para evitar qualquer tarefa em que seu fracasso possa ser ainda mais embaraçoso. A criança aparentemente burra é, frequentemente, uma criança desestimulada, que usa a burrice como um meio de evitar esforços, quaisquer que sejam eles. É como se essas crianças estivessem dizendo: se eu fizer qualquer coisa, por menor que seja, você vai descobrir o quanto eu sou sem valor. Então, deixe-me em paz. Esse tipo de criança já não põe os outros a seu serviço, simplesmente desiste. Sempre que a mãe se pega dizendo: eu desisto, não adianta nada pedir a ele que faça alguma coisa. Ela pode estar bastante certa de que é exatamente isso que a criança queria que ela sentisse. É como se a criança dissesse: desista, mamãe, não adianta, não valho nada e não há esperanças para mim. Vê se me deixa em paz. A visão que a criança tem de si mesma é, naturalmente, um conceito errado, vindo à tona através de uma série de experiências que ela viveu como se fossem obstáculos intransponíveis que se lhe apresentaram e assim ela acabou por se tornar desestimulada. Não há criança absolutamente desprovida de algum valor. Quando estamos conscientes dos quatro possíveis objetivos errados que estão por trás do mau comportamento das crianças, podemos ter uma base para a ação. Em nenhuma circunstância há vantagens em dizer à criança aquilo que suspeitamos ser seu objetivo errado. Isto poderia ser altamente prejudicial. O conhecimento psicológico é algo a ser usado como base para a nossa ação, não como uma enxurrada de palavras que se transformam em armas contra a criança. Ela está absolutamente inconsciente de seus objetivos. Pode-se fazer com que uma criança se torne consciente do seu objetivo oculto, mas a revelação deve ser deixada a pessoas profissionalmente treinadas. Uma vez, porém, que nós estejamos conscientes do objetivo errado da criança, ficamos numa posição de perceber o propósito de seu comportamento. O que parecia sem sentido anteriormente passa a fazer sentido a partir de então. Ficamos assim em posição de agir. Se não provemos os resultados que a criança desejava, o seu comportamento específico se torna inútil. Se a criança fracassa em atingir o seu objetivo,
ela pode reconsiderar sua direção e escolher um outro curso de ação. Quando percebemos que uma criança está solicitando atenção indevida, podemos evitar ceder a esta solicitação. De que adianta solicitar a atenção de uma mãe que não se toca com isso? Quando nos encontramos envolvidos numa disputa pelo poder, podemos nos retirar do campo de batalha e não nos permitir o engajamento em tal disputa. De nada adianta ser o vencedor num campo de batalha vazio. Quando uma criança procura nos ferir, podemos nos tornar conscientes de seu profundo desestímulo, evitar de nos sentirmos agredidos e evitar a retaliação através do castigo. E podemos parar de ser desestimulados pela criança desamparada e lhe oferecer experiências em que ela possa descobrir suas habilidades. De que adianta desistir se mamãe não vai acreditar que se é desamparado? Os capítulos subsequentes ilustrarão esses 4 objetivos na prática e descreverão os métodos possíveis de torná-los sem sentido. É importante reconhecer, entretanto, que essas 4 abordagens erradas são evidentes apenas nas crianças pequenas. Nos primeiros anos de vida, a atenção da criança está focalizada no desenvolvimento das relações com os pais e com os outros adultos. Ela vê a si mesma como uma criança no mundo de adultos. Durante este tempo, os 4 objetivos errados são bastante óbvios para o observador que detenha esse conhecimento. Quando, porém, a criança está por volta dos 11 anos, a relação com seus iguais se torna mais importante e ela passa a perseguir uma variedade mais ampla de padrões de comportamento a fim de encontrar o seu lugar no grupo. Por esta razão, o distúrbio de comportamento, que sempre representa um esforço errado no sentido de se encontrar o próprio lugar, não pode mais ser completamente explicado através de um dos 4 objetivos. As ações provocadoras de adolescentes e também de adultos podem, algumas vezes, ser explicadas em termos dos 4 objetivos errados, mas outras formas de abordagens errôneas ficam evidentes. Busca de emoção, atenção excessiva aos atributos masculinos, sucesso material e outras mais, as quais não se encaixam necessariamente no campo desses objetivos. Outra consideração importante que devemos sempre ter em mente é que, como pais, podemos apenas tentar estimular nossos filhos na direção de uma mudança de comportamento. Mesmo que hajamos de maneira correta, não podemos esperar que tenhamos sucesso sempre. E esperar ter sucesso o tempo todo é uma exigência impossível. Cada criança decide sobre sua maneira de agir. Influências fora de casa, especialmente as de iguais, a impressionam muito. Se nossos esforços para levá-la a outra direção parecerem inúteis, devemos nos lembrar que ela é um indivíduo, faz suas próprias escolhas e toma suas próprias decisões. Não podemos ser responsáveis por isso. As escolhas e decisões pertencem à criança. Isso também faz parte do conceito de igualdade. A vida consiste apenas no momento presente, e se agirmos de maneira correta neste momento, nós nos deslocamos na direção do aperfeiçoamento. Por outro lado, se não preenchemos as exigências de uma determinada situação ou não sabemos como lidar com ela, aí sim as possibilidades de aperfeiçoamento são, de fato, muito tênues.
Naturalmente que a solução de nossos problemas não pode ser encontrada imediatamente. Este momento é apenas um entre muitos na série de acontecimentos que nos trazem soluções, as adiam ou as impedem. Com nossos filhos, todos os momentos contribuem para seu treinamento, o aperfeiçoamento das relações ou exatamente para o contrário, o desenvolvimento de atitudes prejudiciais e uma pobre integração social. Muitos dos problemas sociais de nossos filhos podem ser resolvidos através de um procedimento gradual. Neste livro, tentamos mostrar o procedimento útil numa dada situação de conflito e aquele que pode ser prejudicial. Para a maioria dos pais e a maioria das situações, parece suficiente saber o que fazer e o que não fazer em dada circunstância. Antigamente, tal conhecimento comum a todas as mães se constituía naquilo que chamamos de tradição na educação das crianças, que era passado de geração a geração. Nossa função é esclarecer as abordagens que são eficazes num esquema democrático e que, por conseguinte, levam a uma nova tradição na educação de crianças. Em muitos casos, as ideias erradas e os objetivos errôneos da criança que sublinham seu mau comportamento estão tão bem entrelaçados que podem tornar necessária mais de uma resposta correta a vários atos de provocação. Pode-se ter que trabalhar na direção de uma reconstrução profunda nas premissas básicas da criança, de seu padrão de personalidade. Um insight mais compreensivo da dinâmica de seu comportamento talvez seja necessário. Se tal acontecer, os pais devem achar aconselhável recorrer aos grupos de estudos para pais dos centros de aconselhamento ou receber aconselhamento individual. Recorrer à leitura de livros sobre psicologia infantil também pode ajudar. O que tentamos oferecer é algum esclarecimento sobre o procedimento do dia a dia, alguma ajuda para a mãe atormentada que deve, em primeiro lugar, descobrir o seu tremendo potencial para influenciar o filho, se souber como agir em relação a ele. Quanto mais os pais aprendem para realmente compreenderem seus filhos, mais eles podem ajudá-los a se reorientar, a desenvolver uma visão de mundo mais acurada e a aceitar os valores sociais que são necessários para uma cooperação harmoniosa, como também para um desempenho satisfatório em suas vidas. Eu sou a Aline Sestaroli, psicóloga e idealizadora do Encorajando Pais, um programa de educação parental que tem por objetivo encorajar os pais no processo de educação dos filhos para que consigam desenvolver habilidades e esses filhos se tornem adultos confiantes, capazes e com habilidades para contribuírem com a construção de um mundo melhor. Se você gostou desse audiobook, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com outras pessoas que possam se interessar por esse tema também. E vamos juntos encorajar os pais. Um beijo e até o próximo episódio.